Shalom, meus irmãos, estamos começando mais um Local 360 e eu quero te fazer uma pergunta. O porquê nós servimos a Deus? Por conveniência ou por obediência? A grande realidade é que servir a Deus por obediência tem preço. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas para obedecer, mas quem serve por conveniência somente faz a sua própria vontade. E nós aprendemos na Bíblia, em 2 Samuel, quando Davi ele assume o trono, que Saul morreu, então a primeira coisa que ele quer fazer, ele é trazer de volta a arca para Israel. E a arca está em Judá. Então ele vai, e a Bíblia conta lá em 2 Samuel 6, que ele vai com 30 mil guerreiros ao todo, os melhores. Então a intenção era boa, ele queria trazer a arca de volta. A intenção era realmente trazer de volta a arca com propósito, com intenção boa, tinha uma boa intenção. Mas não basta ter boa intenção para servir a Deus, nós precisamos ter o propósito correto, o coração correto e também estar debaixo da mesma direção. E a Bíblia nos ensina então que Davi ele vai para poder buscar a arca e diante disso ele tem essa intenção e a forma que eles tentam trazer, nós vemos lá em 2 Samuel 6, do 3 ao 7, que eles foram até a casa de Abinadab, que a arca estava lá, então eles colocaram a arca em cima de um carro de bois, um bom carro, bois e tudo mais, e eles colocaram então Uzá e Aiô para levar a arca, e Aiô andava na frente dela. É interessante que eles fizeram isso com festa, todos dançando, cantando, tinha gente tocando instrumentos, então era um dia de festa, era um dia de motivação, era um dia onde todos estavam felizes de poder trazer a arca de volta por tanto tempo longe. Mas nós vemos que aqui havia uma intenção, uma motivação, mas na verdade, por um lado, uma conveniência também. Porque não era dessa forma que a Bíblia nos ensinava que deveria trazer a arca. E muitas vezes, irmãos, o que nós percebemos e nós fazemos, talvez sutilmente ou sem perceber, nós começamos a levar a presença, servir a Deus de uma forma conveniente, de uma forma que nos agrada, de uma forma que é bom para nós. E Davi, por mais que ele tenha a motivação de trazer de volta a arca, ele está fazendo de uma forma conveniente, de uma forma que vai ganhar tempo, de uma forma mais rápida, de uma forma que ele não vai ter trabalho. E talvez esse é o grande perigo, quando nós começamos a servir a Deus e tentar fazer por atalhos, de formas que nós deixamos de pagar o preço necessário, deixamos de ser obedientes, porque algo está nos agradando. E nós vemos nesse texto então que há uma grande festa, há um grande mover, há uma grande presença, a festa, tudo mais, mas de repente o boi tropeça. E a Bíblia diz que quando Uzá colocou a mão para segurar a arca, ele morreu. Por que ele morreu? Porque faltou reverência, porque não era dessa maneira que deveria carregar a arca. E quando nós falamos da arca, representa a presença de Deus. Como que nós estamos levando a presença de Deus? Como que nós estamos vivendo com a presença de Deus? Talvez, às vezes, irmãos, nós estamos sendo como Uzá e Aiô, estamos sendo como Davi. Nós queremos fazer com pressa, às vezes a gente acha que a velocidade é mais importante, mas não adianta ter velocidade, fazer rápido, se tiver a direção para o propósito errado. Nós vemos aqui que eles queriam fazer de uma maneira rápida e tinha até excelência. Era um bom carro, bois bons, soldados bons, tudo bom, mas faltou o principal, o propósito correto. Então muitas vezes nós pecamos, nós erramos porque nós tentamos ganhar prazos, tentamos atalhos, tentamos mudar a forma porque nós achamos, pensamos, no nosso entendimento é melhor, mas a grande questão não é fazer o que nós achamos bons, mas é fazer o que a Bíblia nos ensina. E diante disso, talvez há algumas áreas da nossa vida que nós vamos nos perdendo, esfriando, porque nós começamos a colocar a nossa identidade, o nosso jeito, a nossa forma, o jeito que nós gostamos. Isso é um perigo. Nós vemos que a arca, que representa a presença de Deus, aquilo que era para gerar vida de uma maneira errada, gera morte. Então, como nós estamos lidando com a presença de Deus? Com reverência, com amor, com temor? Ou nós estamos brincando com a arca, brincando com a presença, levando de qualquer forma? Porque nós vemos aqui que eles não estavam brincando, eles tinham uma intenção boa, mas faltou propósito, faltou obediência. Nós não podemos levar a presença de Deus, servir o ministério, servir a igreja, servir a Deus, servir os irmãos, sem reverência, sem temor, sem prioridade na presença de Deus. E nós vemos aqui que gera morte por isso. Sabe? Então nós precisamos tomar cuidado com tudo isso, porque havia uma direção estabelecida como deveria ser carregada a arca. Em 1 Coríntios 15, 14 e 15 diz assim, que os sacerdotes e os levitas deveriam consagrar
e transportar a arca, eles deveriam carregar apoiada em varas nos ombros, não era em carros de bois. Sabe, é interessante nós vemos também que quem era o sacerdote era Eleazar, o irmão de Uzziah, e ele não está mencionado nessa história. Sabe, talvez nós estamos terceirizando, estamos deixando de fazer da maneira certa, ou estamos atarefados demais, estamos abrindo mão daquilo que nós não deveríamos abrir mão. Então nós vemos que gera morte por falta de obediência, porque a Bíblia está nos ensinando aqui em 1 Coríntios 15, versículo 14 e 15, a forma que deveria ser. Se não tiver obediência, irmãos, nós não estamos dispostos a pagar preço, sabe? Nós precisamos aprender a obedecer, porque ser conveniente é fazer aquilo que gosta, e muitas vezes nós estamos vivendo dessa maneira, fazendo o que nós gostamos. Então nós não podemos servir a Deus de uma maneira só porque é gostoso, porque é legal, eu sirvo no ministério porque eu gosto. Irmãos, isso é um perigo, porque o dia que você estiver triste, o dia que você não estiver bem, você não faz mais, porque não está satisfazendo a sua vontade. Então servir a Deus tem que ser por obediência, não por conveniência. E o perigo disso é que nós nos acostumamos com a presença. E se acostumar com a presença, a gente perde o temor. A gente começa a negociar o que é inegociável. Os Aiaiô talvez perderam o temor porque por 20 anos a arca na casa deles acostumaram, virou um móvel, virou só mais uma coisa lá. E então eles não tinham mais temor, se acostumou. Aquilo que era para gerar vida, gerou morte. Então nós vemos que enquanto há 20 anos na casa de Aminadab, os Aiaiô cresceram vendo aquela arca, se acostumaram e perderam o temor, reverência, nós vemos que depois de tudo isso, quando gera morte, a arca então vai para a casa de Obed-Edom e fica lá por 3 meses. Enquanto que a arca gerou morte e ficou 20 anos na casa de Abinadab, nós vemos em 3 meses gerou vida, gerou bênção na casa de Obed-Edom. Por quê? Reverência, temor, obediência. Que nós possamos aprender isso. Servir a Deus não é por medo, mas é por temor. Servir a Deus não é por conveniência, mas é por amor, dedicação e obediência. Que nós possamos sim entender isso. E para finalizar, nós vemos que como que depois de tudo isso a arca vai para a casa de Obed-Edom, então Davi entendeu e depois ele vai buscar a arca, como que ele faz? Aí ele faz da maneira certa, como diz aqui em 2 Samuel capítulo 6. Então ele caminhava, dava 6 passos e sacrificava. Isso, irmãos, nos ensina muita coisa, porque leva tempo, leva dedicação, custo, investimento. Servir a Deus não é conveniência, nós precisamos pagar preço. Sabe, dar 6 passos é muito mais demorado do que ir num carro de boi. Dar 6 passos com certeza é um desafio, porque gera tempo, investimento, porque a cada 6 passos eles sacrificavam. Que nós possamos estar dispostos a sacrificar, não ver velocidade, mas focar no propósito. Ainda que demore, mas fazer da maneira certa. Deus te abençoe.